Queridos irmãos, queridos amigos, que Jesus nos abençoe, que possamos aproveitar ao máximo esse momento de aprendizado, de reflexão do Evangelho de Jesus. Nesse item que foi designado para que eu falasse, que é o capítulo 3, né, como nosso irmão aí já disse, o capítulo se chama Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. E o item específico fala sobre os diversos estados da alma na erraticidade. Então, quando Kardec fala nas muitas moradas, evidentemente, ele classifica os mundos como diversas moradas. Então, o universo seria a casa do Pai, e todos os mundos habitados, conhecidos, que constituem esse universo, seriam as moradas citadas por Jesus. Mas Kardec, ele vai mais profundo nesse entendimento. Mais especificamente, ele diz que essas moradas podem ser entendidas como as diversas condições da alma, como os diversos estados da alma no seu caminhar evolutivo, né? E ele fala, isso pode ser considerado moradas, porque a criatura apresenta situações diferentes conforme o seu grau evolutivo, né? E nós vamos ainda, antes de falarmos sobre isso, entender o que é erraticidade. Porque ele fala diversos estados da alma na erraticidade. A erraticidade, na verdade, é o intervalo, é o período em que o espírito está no intervalo das reencarnações. Então, é quando ele espera. Então, no Livro dos Espíritos, fala que a criatura passa pelo fenômeno da morte, e enquanto ele deixou o corpo e ocupa o mundo espiritual, transita no mundo espiritual, ele está na erraticidade. Ele é um espírito errante, não no sentido de erro, né? Não no sentido de estar errado, mas no sentido de esperar, no sentido de aguardar uma nova encarnação. Leon Denis também fala sobre a erraticidade, que eu vou citar mais à frente aí para nós. Então, a erraticidade é isso, esse intervalo. Mas abordando especificamente o tema, nós vamos buscar no Livro dos Espíritos, na questão 155, que quando Kardec discorre que o instante da morte, aquele momento de separação do corpo físico, esse desprendimento do espírito do corpo, ele não se completa subitamente. Ele não acontece como assim, o pássaro sai da gaiola, ele faz até essa comparação, né? E é muito variável entre um espírito e outro, porque vai depender do grau de evolução, de compreensão, do estado da alma no momento da morte, né? Para uns, é uma libertação. Em pouco tempo, que a gente vamos falar daqui um pouquinho, pouco tempo, a alma compreende o que está acontecendo, a alma ou o espírito, né? Que é a mesma coisa. Espírito considerado quando já não tem o corpo físico. E a alma é o espírito encarnado. Kardec faz essa diferença na introdução do Livro dos Espíritos, para que os termos que ele usa na codificação sejam bem entendidos por nós. Então ele diz assim, para uns é rápido, o momento da libertação. Para outras, esse momento pode ser penoso, durar dias, meses e às vezes até séculos. Esse estado de confusão, né? Esse pós-morte. E essas observações nos levam a entender a afinidade que temos com o nosso corpo físico. Pessoas muito apegadas, muito ligadas à matéria, muito sensuais, que ele fala, que é no sentido de dar valor às coisas dos sentidos físicos, essas pessoas têm dificuldade no desprendimento. Pessoas que buscam mais a espiritualidade, que buscam o entendimento da vida espiritual, é lógico que sentem maior facilidade
nesse desprendimento. Por isso que ele fala que é variável de uma criatura para outra, né? E existem casos que a criatura está em tal desequilíbrio, como é o caso dos suicidas, que ela pode sofrer por muitos anos vamos dizer, as sensações da decomposição do corpo. Por quê? O corpo está carregado de energia vital e quando o espírito se separa, fica a sensação de que não se desvencilhou. E é onde a pessoa sente como se tivesse ainda vitalidade, né, nos seus sentidos. Porque, na verdade, o espírito não tem esses sentidos físicos, mas ele tem a sensação do que ele viveu. E a ligação estabelece esse sentir, estas sensações. Também na questão 159 do Livro dos Espíritos, ele pergunta, né, que sensação experimenta a alma quando se vê no mundo espiritual? Ora, se Kardec fala ali, os estados da alma na erraticidade, então ele fala, que sensação sente o espírito ao chegar no mundo espiritual? Quer dizer, qual o estado das almas, né? E aí ele fala, depende. Se a criatura praticou o mal, e ele ainda fala assim, ó, impelido pelo desejo de praticar. Quer dizer, se por vontade própria ele quis fazer o mal, não dominou seus próprios instintos, né, ainda imperfeitos, inferiores, é lógico que no primeiro momento ele poderá sentir envergonhado, arrependido ou muito torturado pelo remorso. Então, na verdade, a lei divina, ela é inscrita na nossa consciência. Então, nós não vamos chegar no mundo espiritual e vai ter um juiz que vai perguntar, o que você fez? Você fez isso? Você fez aquilo? Não? Você vai para aqui, vai para lá? Não. Nada disso. Nós próprios, pelo mecanismo da lei divina, rememoramos o que fizemos. Vamos sentir e isso eclode de uma forma muito forte quando estamos na vida espiritual. Porque aqui nós bloqueamos um pouco, né? Nós fazemos outras coisas, vivemos a vida material. Quando chegamos lá, a realidade se mostra para nós escancaradamente. Então, por que eu fiz isso? Por que eu prejudiquei? Por quê? Então, vai depender, porque ele fala, depende. Uma criatura que errou, que praticou o mal, às vezes impelido mesmo por sua própria vontade, ele vai receber as consequências dos seus atos. Impelido por isso, né? Então ele vai sentir, como eu disse, remorso, envergonhado. A alma do justo, dizem os espíritos, né? Que é no Livro dos Espíritos, ela se sente aliviada, ela se sente com o dever cumprido, ela se sente ajustada, serena, calma. Por quê? Porque aquele momento é um momento de cumprimento do dever. Então, ela fala alma dos justos, né? Mas para ampliarmos o nosso entendimento, Kardec ali, ele fala até curtinho esse item. Ele fala que o estado venturoso ou infeliz da criatura vai depender do grau de evolução. Quer dizer, criaturas ainda vinculadas ao erro, imperfeitas, é lógico que terão mais dificuldade e sofrerão mais as consequências dos seus atos no mundo espiritual. Criaturas abnegadas, bondosas, nós vimos aí a biografia de Eurípides. É lógico que ele foi acolhido por Jesus, espíritos que trabalharam em favor do próximo. Então, a condição sempre espiritual, de evolução espiritual, vai determinar também, ele fala em resumo, é isso, o estado da alma no mundo espiritual. Aquela que trilhou o caminho do erro, terá as consequências. Aquela que trilhou o caminho do bem, vai ter a oportunidade de se reeducar, porque a lei divina é lei de amorosidade, é lei de oportunidades. Então, a gente vai para um outro item que vamos falar também. Na questão 165, ele pergunta, e aí, esse estado dura, como já falei em questões anteriores, né, ele aprofunda
E os espíritos dizem assim: por ocasião da morte, a princípio é tudo confuso. Normalmente, o espírito, habitualmente, todos, entram num estado de torpor, uma confusão, um estado, muitas vezes, de um adormecimento pesado, como um sono profundo. Mas esse período, ele é variado conforme nosso estágio evolutivo e conforme cada espírito. Então, por exemplo, espíritos lúcidos, eu acredito assim, pelo que a gente estuda, um espírito que compreende que a vida continua. Igual nós, né, gente? Nós sabemos que a vida continua, nós cremos na imortalidade, nós utilizamos o recurso da prece, que é a maior arma que a criatura humana possui. Então, tudo isso vai facilitar esse período de torpor, esse período de, vamos dizer, esse sono profundo. Diferentemente de criaturas, de espíritos, que às vezes nem se preocupam. O que tem do lado de lá? Tem pessoas que ele nem gosta às vezes de falar. Ah, não gosto de falar de morte, não gosto de falar isso. Como se nós não fôssemos criaturas que continuássemos vivendo. Então ele fala aqui, né, que essa situação vai ser diferente, a lucidez das ideias, o conhecimento, mas sobretudo o estado moral, a condição moral, o bem que fazemos, a vida de dever que cumprimos, vai determinar o espaço desse torpor. Né? Então, criaturas que podem ficar muito tempo, às vezes nem sabendo que desencarnou, não aceitando, talvez, muitas vezes, que desencarnou. Ficam entre os humanos e querendo se impor e às vezes numa confusão, às vezes nem admitindo a própria morte. E esse tempo é variável. Nós vamos citar mais adiante um exemplo, né? Pode ser de muitas horas, de muitos anos. E depende da criatura e também do gênero de morte. Por exemplo, uma pessoa que morre, ele não cita lá, em outros livros, uma pessoa que desencarna por um acidente, é lógico, gente, a confusão mental deve ser muito difícil, porque ela pode não entender que desencarnou, né? Nós temos relatos sobre isso. Então ele fala o gênero de morte e a condição de elevação moral do espírito também determinam isso. A última questão que nós vamos abordar aqui é a 1012 do Livro dos Espíritos. Do Livro dos Espíritos. Ele fala assim: inferno e paraíso não existem. São simples alegorias. Por quê? Por toda parte há espíritos venturosos, espíritos desditosos. Espíritos felizes, espíritos infelizes, né? E eles se reúnem no mundo espiritual pela simpatia. Espíritos que gostam de alguma coisa buscam outros, que querem e se afinam com os seus propósitos. Da mesma forma, espíritos brincalhões, zombeteiros, se unem a outros assim. Então, a localização física absoluta de regiões que têm só compensação, vai ficar na nuvem tocando harpa, não existe. E também das penas eternas, vai ficar queimando eternamente sem consumir, isso não existe. Ele fala assim, só existe na imaginação do homem e provém de uma tendência de materializar e circunscrever as coisas, a essência das coisas divinas com uma forma muito material, uma forma assim, sem compreender essa essência que somos como espíritos, né? Então, os ensinos dos espíritos nos levam a compreender que não há um lugar localizado para céu ou inferno, que além túmulo não vamos ficar naquela contemplação estéril, mas também não vamos ficar naquela felicidade ociosa, ele diz, né? E nem vamos ficar agitados, perturbados com fogo, com sofrimento eterno. Nada disso não existe. Como os mundos
que progridem, os espíritos também. Os espíritos progridem constantemente, né? E se entregam a ocupações diversas. Ele diz, todo no mundo é movimento, é trabalho, tudo é progresso nessa grande obra do Criador no universo. Então, existem progressos a realizar, ciência a adquirir, dor a sufocar, remorsos a acalmar, amor, expiação, sacrifício, mas tudo se constitui em movimento para a evolução das almas, para a evolução dos espíritos, para a evolução das criaturas. E nós, gente, se nós admitimos a sobrevivência da alma, aí está o segredo de tudo. Aí está o ponto-chave de toda a compreensão. Quando entendemos que a vida continua, a nossa visão da vida futura muda completamente a nossa visão da vida material. Kardec afirma isso no Evangelho e também aqui nessa parte do Livro dos Espíritos. Por quê? É lógico, gente, se nós não acreditamos em nada, a nossa tendência é usufruir ao máximo. Por quê? Que eu tenho que ficar cumprindo meu dever? Por que eu tenho que fazer o bem para o outro? A hora que eu morrer, acabou tudo. Não tem lógica esse argumento, esse pensamento. Tanto é, gente, que a mensagem de Jesus, ela foi ratificada pela prova de imortalidade, quando ele retorna e testifica que a vida continua. Testificou para todos nós, e veio sedimentar os seus ensinos, quando ele fala, como ele diz, aqueles que choram, né? Bem-aventurados os que choram. Tinha um significado, porque quando você compreende a doutrina de Jesus total, somos ainda espíritos imperfeitos. Então choramos, mas estamos nos libertando. E quando choramos ou quando sofremos, estamos dando um passo no caminho dessa libertação. Porque a verdadeira libertação é a emancipação do espírito para a virtude e para a sabedoria. Então é isso que Jesus propunha. E ele disse, meu reino não é deste mundo. Evidentemente, fundamentando todos os seus ensinos, né? Se a morte fosse a última palavra de todas as coisas, que necessidade a gente tinha de cumprir horário, de fazer caridade? Não, eu vou aproveitar ao máximo. Então, a teoria do nada, como ele explica, eu vou falar mais daqui a pouco, se tudo cessasse no túmulo, para que ter sonhos, tendências, para que aproveitar o tempo, aprendizado? A doutrina do nada, ele diz lá no livro Céu e Inferno, ela é contra até a nossa própria natureza. Porque todos nós temos uma natureza para a justiça. Quando a gente vê uma coisa, uma injustiça, uma coisa ruim acontecendo, inflama em nós aquele sentimento. A gente não gosta daquilo. Dificilmente espíritos, até espíritos mais cruéis, espíritos ignorantes, quando vem a justiça, tem a tendência de, vamos dizer, de negar, de se retrair com isso. Então, tudo isso tem uma razão de ser, porque somos espíritos que trazemos em nós esse germen da imortalidade, do progresso, da perfeição e, sobretudo, de Deus, né? Mas para ampliar as nossas considerações, né? Nós queremos citar para vocês, no livro Depois da Morte, de Leon Denis, a partir do capítulo 33, e, gente, ele explora de forma minuciosa todo esse problema. Ele fala do espírito do lado de lá, dos estados da alma, ele fala do perispírito. Leon Denis fala de uma forma muito poética e muito bonita. Se tiverem a oportunidade de ler, porque não dá tempo a gente falar tudo, é muito bonito. Capítulo 33 para frente, no livro Depois da Morte. Também, para a gente ampliar, né? No livro Obreiros da Vida Eterna, André Luiz, todo mundo conhece a obra de André Luiz, e nesse livro ele conta de 5 tipos de morte.
Ele narra como é a morte de 5 pessoas que eles estavam atendendo no mundo espiritual. Quem ainda não leu, creio que a maioria já leu, mas ali ele mostra os diferentes estados da alma. Uma senhora que só faltava assim, ele estava até segurando, porque ela já estava quase que do lado de lá, tal o desprendimento, tal a dedicação, o amor e a fé que ela tinha. Um outro caso, que não queria ir de jeito nenhum, precisou de passes e tudo do mundo espiritual para ele se desligar do corpo. Ele estava agarrado, ele estava preso ali, não queria ir embora, né, e sofrendo. Então são 5 casos que elucidam assim de uma forma muito bonita esses estados, né, e são exemplos para nós que vêm enriquecer o nosso conhecimento. E também, no livro Temas de Vida e Morte, de Manuel Filomeno de Miranda, ele fala uma frase que, para mim, assim, explica quase tudo isso que nós estamos falando aqui. Ele diz assim: como vives, morrerás. Então, tudo depende disso, né? Dessa nossa compreensão dessa situação. Mas já assim, finalmente, para a gente ir partir para o encerramento, nós vamos lembrar da genialidade de Kardec, quando ele escreve o livro O Céu e o Inferno. Céu e o Inferno. Ele pergunta e ele questiona e coloca ali em cada capítulo a doutrina do nada, que eu falei um pouquinho aqui, né? O nada não justifica nada para nós, se não acreditarmos que a vida continua. E ele fala assim: para onde vamos quando deixar a Terra? Que seremos após a morte? Estaremos melhor ou estaremos pior? E ele elabora, gente, de uma forma, toda essa teoria, de uma forma assim, tão rica, tão completa, numa lógica que não tem como negar, né? Falando da destinação das criaturas, do sofrimento, ou do sofrimento eterno, ou da felicidade eterna, né? E aí, ele fala para a gente abandonar essas concepções confusas, irrealistas, imaginárias, que as pessoas tentam colocar na cabeça de todos. E ele fala, é através da reencarnação que é o mais justo argumento contra essas concepções, porque vem nos falar que ficamos na erraticidade, mas teremos novas oportunidades. Voltaremos para reparar, para evoluir, para tomar novos caminhos, para reaprender. Então a proposta é de alegria, de felicidade, de progresso para todas as criaturas. Então, Kardec, gente, ele não discorre, ele prova. Ali é um verdadeiro estatuto de argumentação lógica e científica para o trabalho que ele faz no livro Céu e Inferno. Porque ali ele apresenta a teoria, e a sua teoria, ele usa todos os passos da teoria científica. Ele observa, analisa, experimenta e comprova. E a comprovação vem na segunda parte do livro, quando ele descreve ali as comunicações de espíritos que viveram e estavam no mundo espiritual como consequência dos seus atos. Então ali são várias comunicações, né? Então não tem como negar, sobretudo quem conhece Chico Xavier e conhece a obra de Chico, gente, não tem como negar essas verdades. E interessante que no livro Céu e Inferno, então, ele faz uma evocação de Sansão. É uma das primeiras, porque ele coloca espíritos felizes, espíritos medianos, espíritos sofredores, imperfeitos. E aí ele coloca de Sansão. Sansão é o seguinte, ele era membro da Sociedade Espírita de Paris, amigo de Allan Kardec, né? E em 21 de abril de 1862, depois de um ano que ele ficou doente, com graves padecimentos, ele escreveu uma carta, antes de morrer, à sociedade, pedindo que o evocassem, que ele queria dar o seu testemunho e ele queria também que eles vissem qual era o estado do espírito no mundo espiritual. E aí Kardec, atendendo à vontade dele, 8 horas depois da morte dele,
reúne os amigos, né, da sociedade espírita e evoca Sanson. E aí ele fala assim: sinto-me muito fraco. Olha o torpor pós-morte. Sinto-me tremer, mas sinto-me ditoso, renovado. Nada mais sinto das antigas dores. Então ele viu que já estava desencarnado. Aí ele fala: a passagem da vida terrena deixou-me de começo um estado incompreensível, porque me vi privado da lucidez. Mas como eu pedi a Deus que me fosse permitido isso, ele escreveu, né? Deus ouviu-me. E após essas 8 horas, recobrei a lucidez e agradeço a Deus que concedeu-me essa oportunidade. Então, gente, é um documento que foi comprovado, não foi só por Kardec, por um grupo, por uma sociedade séria, e o relato está ali. A outra comunicação é de um suicida, que está na segunda parte do Livro dos Espíritos. É de um suicida, ele vem e se comunica com muito sofrimento, pedindo ajuda, pedindo prece. O nome dele é Louvet-François Simon. Não foi dado por ele nem falou seu nome, ele só vem pedir ajuda, né? O que ele fala? Vejo um vácuo diante de mim e me vejo despedaçando ao encontro das pedras. A visão e a situação se repete ininterruptamente. E ele fala: me ajudem, etc, etc. Descreve tudo isso, né? Aí, após essa comunicação, o guia do médium dá a informação para Kardec. Fala que o não quer parar. Ele fala, o guia do médium, quem era ele, dá o nome, e fala que ele, no dia 23 de julho de 1857, ele tinha se suicidado de uma torre. E ele saltou e se espedaçou nas pedras embaixo, né, no chão. E ele se via há 6 anos naquela situação, sentindo a dor de cair e o desespero, né, do suicídio. Há 6 anos. E aí Kardec, então, para que fosse comprovado, buscou e viu no jornal de Havre, no dia 23, 2 dias depois, a notícia do acontecimento. Então, gente, o que a gente tem que falar? O que a gente precisa entender? Que essas informações vêm mostrar para nós a seriedade da doutrina espírita, a genialidade de Kardec. Esse gênio que deixou para nós tantas explicações interessantes, boas, lógicas e profundas mesmo, fazendo como que um convite para que nós nos transformemos, porque não adianta também saber tudo e não fazer nada para si mesmo, né? Nós temos que buscar nesse aprendizado aquilo que Jesus falou, né? Faça aos outros o que você deseja para si. Então, o aspecto científico que prova para nós essas verdades e os postulados da doutrina nos convidando a fazer o bem, a fazer o melhor, a oferecer o máximo de passos corretos no caminho evolutivo, isso aí tudo é benéfico para nós. Então, já concluindo, nós entendemos que não há morte igual, para cada pessoa é um caso, né? A felicidade e o sofrimento vai depender das nossas ações, e a criatura que vive mais a vida material terá mais dificuldades. Aquele que busca a vida espiritual, que realiza devagar, mas com afinco, com esforço, o seu progresso, terá a recompensa, uma morte mais serena, um despertar mais amparado pelos bons espíritos, porque todos nós somos merecedores da bondade de Deus, evidentemente, mas nós estabelecemos para nós, pelo mecanismo da lei, as consequências dos nossos atos. E eu quero deixar só algumas questões para reflexão, né? Será que estamos nos lembrando, enquanto estamos na Terra, que a verdadeira vida é a vida espiritual?
Reflexão para a gente levar para casa, né? Será que estamos vivendo de forma a fazer com que a nossa vida terrena seja tão útil que possamos chegar bem à vida espiritual? Será que estamos nos lembrando que somos um espírito imortal? Então, essas são as nossas reflexões de hoje. Que Jesus nos abençoe, que nos ampare.